Já de antemão, queria te agradecer a disponibilidade de estar com a gente. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? A gente tem a Educação Assertiva, que é uma instituição que trabalha o desenvolvimento de líderes no agro, já desde agosto de 2016. Então, esse programa que a gente criou, o Conversa com Especialista, é uma ferramenta para a gente manter a atualização dessas pessoas que já fizeram curso de liderança com a gente. Nós temos vários tipos de curso online, curso presencial, mas o mais impactante é um curso que a gente tem de 2 dias, que é chamado Liderança Empreendedora no Agronegócio. Então, esse programa tem o objetivo de a gente manter todo mundo alinhado com informações e esquentando esses aspectos da liderança nesse momento que a gente precisa de muita informação também, né? Para poder lidar com os desafios que essa pandemia está trazendo para todo mundo. Então, queria te agradecer muito inicialmente, Abraleite, né, por estar com a gente colaborando nisso aí. E você tem participado de muitas lives, como é que está o corre-corre da vida aí? Primeiro, agradecer a vocês também. Gostaria de agradecer a você, Alexandre, e todos da Educação Assertiva. Agradecer o convite feito à Abraleite. Estou aqui representando a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Realmente são muitas lives, muitas reuniões por videoconferência. Nós tivemos aí, essas últimas 5 semanas, uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, né, nos hábitos das pessoas, com esse período de confinamento, e que, com certeza, nós vamos ter aprendizagem disso. Tem o lado ruim, mas a gente sempre consegue aproveitar alguma coisa de bom dos momentos difíceis que a humanidade vive e passa, né? Na verdade, para muitas pessoas, nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial. E a gente tem que tentar não só superar as 3 ondas, o Paulo Guedes só fala em 2, eu geralmente falo de 3 ondas, mas também a gente precisa tentar evoluir, tentar ganhar profissionalmente, empresarialmente, para aqueles que são empreendedores, ganhar com isso, tirar aquele bom proveito de um momento difícil, um momento crítico que todos estão passando, né? Não só o Brasil, mas a grande maioria os países atravessam um momento muito difícil. E eu acho que tem sido bom a gente conversar, as pessoas estão participando, fizemos várias lives com revistas do setor, com o próprio Sebrae, e a gente gosta de participar, acho que é necessário a conversa, as perguntas sempre nos levam a raciocinar melhor, a interpretar melhor, no nosso caso, a nossa cadeia produtiva do leite e o agro como um todo. Então é isso que eu gostaria de dizer, agradecendo ao convite e parabenizando pela iniciativa, viu, Alexandre? Tá ótimo, Geraldo. Obrigado. Tem vários colegas aí de trabalho participando aí também. Então, agradecer a participação de todos e vamos começar logo, porque o nosso tempo não é muito grande. A gente quer, além do nosso bate-papo aqui, prestigiar algumas perguntas que venham dos colegas aqui também, tá, Geraldo? Ótimo. Então, bom, pessoal, queria apresentar a vocês o Geraldo Borges. O Geraldo Borges, ele é um produtor de leite em Minas Gerais, no sul do Pará. Tem demonstrado um líder arrojado à frente da instituição Abraleite, que ele é presidente, e um MBA, e ele possui um MBA na área de gestão empresarial estratégica. Então, a gestão empresarial já é uma ferramenta muito importante, e essa visão estratégica permite que as pessoas consigam ter uma visão mais de longo prazo, uma visão diferenciada, que a nossa tendência natural é a gente gastar o nosso tempo apagando os incêndios do dia a dia. Né? E a perspectiva estratégica nos traz a possibilidade que os grandes líderes têm de olharem o futuro, planejarem o futuro, como Peter Drucker, né, que é o pai da administração moderna, fala. A gente precisa olhar para o futuro, criar um plano para atingir esse futuro. Então, as pessoas que buscam essas informações e formações em gestão estratégica são pessoas que têm uma visão de futuro diferenciada. Então, parabéns por você buscar, Geraldo, uma formação nesse nível, né, que além da gestão empresarial te traz esse posicionamento estratégico, e não à toa você tem demonstrado ser um líder arrojado no setor de produção de leite, e por isso, provavelmente, está à frente da Abraleite, que representa um setor muito, muito importante na economia do país, né, e por ser um produto
perecível, nesse momento de crise, com vários desafios desde março, né, logísticos e assim por diante. E ouvir de você quais são os desafios que você tem enfrentado ultimamente à frente da Abraleite, que a gente sabe que, como todos os setores importantes dentro do nosso agro brasileiro, a gente tem profissionais produtores, digamos assim, né, dentro do nosso escopo. Produtores que são mais arrojados, que trabalham num nível tecnológico, de produtividade, de gestão do seu negócio mais alto, e outros que trabalham num nível mais básico. A gente sabe que o processo de mudança ele não é muito simples, né? Então, como eu me lembro que já trabalhei com produtores de leite, fazendo um queijinho meia cura lá no interior do estado do Rio, no início da minha carreira, e que a gente via, às vezes, apesar do entusiasmo de querer agregar valor, não fazendo um queijinho com a sua produção de leite, a gente via, às vezes, uma dificuldade, uma resistência ao processo de mudança, né, de buscar uma nova tecnologia, de ser mais arrojado. E eu queria ouvir você sobre isso. Como é que tem sido esse desafio de liderar um grupo tão heterogêneo, né, do país todo? Vamos lá, muito obrigado pelas palavras, a gente agradece, e eu acredito assim, primeiro ponto que eu gostaria de colocar, eu não sei exatamente qual é o público que nos ouve, mas é importante a gente deixar claro que a Abraleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a qual eu represento como presidente, o primeiro presidente, é uma entidade que tem 2 anos e meio, que ela foi criada com sede em Brasília, com vários papéis, mas o principal de representar e defender e trabalhar para o produtor de leite nacional. Ela é uma entidade que representa do pequeno, do microprodutor, aquele menorzinho, seja ele ou não da agricultura familiar, até o maior produtor de leite do país. Então, ela tem uma incumbência, ela tem um dever de representar uma classe extremamente heterogênea, em todos os sentidos, e a maior classe produtora do Brasil, e acreditamos que seja a maior classe produtora do planeta. Nós temos 1.171.000 propriedades que produzem leite no Brasil, segundo o último censo do IBGE. Logicamente, vão ter propriedades produzindo, como eu disse, em vários sistemas diferentes, com eficiência, sem eficiência, com vários portes diferentes de produção, e estilos, né, até de forma de produzir o leite. Nós sabemos que nós temos a opção de leite a pasto, pasto com suplementação, pasto irrigado, nós temos os confinamentos diversos, como freestall, compost bar, existem sistemas de semi-confinamento. Então, assim, são várias as maneiras de produzir. O Brasil é um país continental, com vários tipos de climas diferentes e regiões diferentes, que possibilita, inclusive, essa variabilidade grande de sistemas de produção e formas de se atuar dentro dessa produção, dessa pecuária leiteira nacional. Isso é um fator que dificulta muito o nosso trabalho. Você ser, a entidade ser uma representante de uma classe que a gente sabe que é maior do que 1.200.000 produtores, já que são 1.171.000 propriedades produtoras de leite. Sabemos que tem várias propriedades com 2, 3, 4 CPFs. É um pai, um filho, um genro, um arrendatário, um agregado, que não nos dá, o censo do IBGE não nos dá um número exato de produtores. Mas sabemos que a cadeia é muito grande. Não só em número de produtores, como também em número de pessoas que trabalham na cadeia, muitos profissionais, técnicos de várias formas, que nos assessoram, pessoas que trabalham, só para vocês terem uma ideia, são mais de 170.000 transportadores de leite no Brasil. Então, são 170.000 famílias que vivem de transportar leite, que na minha região até hoje é chamado de leiteiro, né? Isso no Brasil como um todo é uma profissão antiga, né? Que começou com transporte de latões de leite, que hoje são caminhões refrigerados, né? Mas é uma classe muito grande, tem muitas outras cadeias trabalhando ali, conectas e que dependem da nossa atividade. E, inclusive, a própria indústria de laticínios, que no Brasil são mais de 2.500 laticínios. Tá? A gente tem, só para dar um exemplo, o Sindileite divulgou há poucos dias, o Sindileite da Bahia, que no estado da Bahia tem 300 laticínios. Então, só para ter uma ideia do tamanho da nossa cadeia. Lembrando que leite é produzido no Brasil em 99% dos municípios. Então, tudo isso é muito difícil você representar uma classe
com esse porte, com toda essa variabilidade que eu comentei, e nós estamos fazendo isso com muita firmeza, junto aqui em Brasília, aos três poderes, que é onde acontecem as decisões realmente do nosso país. A classe ficou durante muitos anos sem uma representante exclusiva, oficial, do leite, né, como já existiam há 30 anos, por exemplo, a ProSoja, a Abramilho há mais de 10 anos, e tem entidades como a BCS, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, que está aproximando-se de 60 anos de criação. Nós, apesar de sermos a maior classe produtora, talvez tenhamos sido a que mais tempo levou para se organizar, para estar mais unida e ter uma entidade representativa com exclusividade, sem tirar nem um pouco da importância que outras entidades do setor têm, como o caso do sistema da CNA, inclusive com o Senar e os seus sindicatos e federações, como também a OCB e suas cooperativas. Então, cada um tem seu papel. Uma coisa interessante, e que eu acho que é muito pouco debatido no Brasil, é fazer com que as pessoas conheçam os três tipos de associativismo que nós temos. Que existem diferenças entre o cooperativismo, o sindicalismo e o associativismo, como é o caso das entidades representantes, como citei algumas e cito a Abraleite. Então, a gente precisa entender que a união dos produtores, o trabalho através de uma entidade que o represente, é muito importante para estar aqui junto com demais entidades do setor e tentar, inclusive, essas entidades caminharem o máximo possível juntas para que os pleitos cheguem de forma mais organizada, mais coesa aos governantes. Isso é uma discussão que a gente sempre pregou nesses 2 anos e meio de existência da entidade, e a gente não só prega, como a gente trabalha isso de forma bastante dedicada, para mostrar, inclusive, que nós temos dentro do nosso estatuto a possibilidade que viabilizou centenas de sindicatos, cooperativas, inclusive algumas federações da agricultura, que são filiadas à Abraleite. Nós precisamos dessa força, dessa união, e já nascemos com esse pensamento. As associações, por exemplo, de raças de gado leiteiro, todas são sócias fundadoras da Abraleite. Então, não é possível apenas o produtor de leite se filiar à Abraleite. Nós temos a possibilidade das instituições do setor estarem filiadas, dando força, dando mais ênfase ao trabalho dessa entidade. Entendi. Geraldo, e diante desse cenário atual da Covid-19, dessa pandemia que pegou o mundo todo de surpresa, assim, quais são os maiores desafios que você tem visto para o setor de produção de leite diante desse cenário atual aí de pandemia? Vamos lá. Primeiro eu gostaria de comentar, Alexandre, o seguinte: nós tivemos e estamos tendo uma velocidade muito grande de mudança da situação nessas últimas 5 semanas. A gente faz um comentário, uma live, uma reunião essa semana, mal mudou a semana seguinte, já tem uma novidade, o mercado já mudou. Então, nós tivemos que apagar vários incêndios. A Abraleite trabalhou nessas últimas 5 semanas de forma muito assim, séria e muito positiva, correndo atrás, ajudando o governo, levando pleitos, porque a gente percebia as mudanças ocorrendo. No começo, a gente teve um pânico geral que a cadeia toda sofreu, não só a cadeia produtiva do leite, mas toda a cadeia agropecuária. Ninguém sabia como é que se comportaria. Hoje a gente já tem uma ideia melhor, mas nós temos ainda muitas dúvidas, principalmente a questão do tempo de confinamento, que vai durar e que isso prejudica nosso setor, de certa forma, como prejudicou vários outros setores, né? Mas, assim, foram várias mudanças que ocorreram. No começo, a gente ficou muito preocupado ali, meados do mês passado, meados de março, com aquilo que aconteceu na crise lá que tivemos na greve dos caminhoneiros. E que no dia 20 de março, inclusive, através de pleitos da Abraleite e de outras entidades do setor, nós tivemos um decreto feito pelo governo federal que atendeu e nos tirou um pouco da preocupação, que era a paralisação do transporte. Nós percebemos que estava tendo no Brasil inteiro, a última viagem que eu fiz pela Abraleite, inclusive, foi até Uberlândia, e na volta eu não conseguia almoçar em Catalão, e na estrada ali, Catalão, Cristalino, tudo fechado. Não existia restaurante. Os caminhoneiros não trabalham sem alimentação. Como todos nós sabemos, aqueles periféricos, borracharias, casas de peças, automecânicas precisariam funcionar para dar o suporte ao nosso transporte, que é o único praticamente modal que nós temos, a modal rodoviário,
que transporta praticamente 100% dos alimentos que nós produzimos e a nossa sociedade consome. Então, nós já nos preocupamos inicialmente com aquele decreto que veio numa boa hora, dia 20 de março, era o decreto 10.282, e que depois, através de uma portaria do mapa da ministra Tereza Cristina, que tem trabalhado muito firmemente com o nosso setor, essa portaria de número 116 veio regulamentar, esclarecer melhor, porque existiam não só problemas políticos de prefeitos e governadores politizando o assunto, que eu acho um absurdo, nós achamos um absurdo. No momento de pandemia, a sociedade como um todo tem que estar unida, o Brasil tem que estar pensando como nação, acho que tem que ter sempre, mas um momento desse, é impossível a gente perceber o que estava acontecendo no Brasil, e que ainda está acontecendo. E tinham prefeitos que tinham argumentos, junto a contatos telefônicos que a própria Abraleite fez, vários diretores, eu trabalhei muito nisso, e outros diretores e representantes, conselheiros regionais que nós temos, e também através de parlamentares. Tinham prefeitos que não entendiam o decreto, então eles achavam que eles poderiam, por exemplo, não deixar o trânsito fluir normalmente, o transporte de cargas, de produtos que nós precisamos para a nossa propriedade não parar, o agro não para, mas se o transporte não parar. Então, se não chegassem insumos, rações, remédios, nós teríamos problemas. Não chegassem também matérias-primas, insumos às fábricas, como laticínios, por exemplo, também pararia a cadeia. Embalagens, qualquer coisa que deixasse de chegar, nós teríamos problemas sérios. E aquela portaria deu uma clareada não só na questão do transporte de pessoas que também precisam ser transportadas para as fábricas, até para algumas propriedades rurais que também tem pessoas que moram na cidade e trabalham no campo. Mas também a preocupação que existia dentro dessa portaria, complementando ou melhor esclarecendo o decreto, em relação a funcionar também esses estabelecimentos da agroindústria alimentar, laticínios, frigoríficos, e também a questão das casas agropecuárias, lojas de rações e fábricas, outros que estão aí no setor nos abastecendo. E isso a gente conseguiu e normalizou rapidamente. Tivemos alguns casos até de polícia fechando casa agropecuária. No dia seguinte, o prefeito, contactado por nós, voltou atrás e pediu que abrissem as lojas. Então, assim, isso foi muito bom. Foi no período do dia 20 ao dia 30, mais ou menos, de março. Um segundo momento que a gente começou a perceber foi a questão do food service fechado, os canais de distribuição, principalmente de queijos e alguns outros produtos, menor prazo de prateleira, que a gente costuma dizer, ou seja, menor duração de validade, estavam com dificuldades de ser vendidos. Ainda estão, tem melhorado nos últimos dias, mas aquilo nos preocupou, porque atinge principalmente os pequenos laticínios e as pequenas cooperativas em bacias leiteiras diversas do país. Para quem entrou agora, eu já comentei no começo, que se produz leite no Brasil em 99% dos municípios, que é um absurdo de grande, nossa cadeia é gigantesca, extremamente pulverizado o leite no Brasil. Isso não é vantagem, isso é desvantagem para a indústria, é desvantagem para a cadeia leiteira como um todo. Países mais desenvolvidos têm regiões produtoras, então o transporte é muito mais fácil, tudo é muito mais fácil de trabalhar se a gente tivesse o leite mais concentrado em algumas regiões melhores de serem trabalhadas. Então, o fato de ter em todas as regiões gera justamente o que acontece no Brasil, milhares de cooperativas e laticínios pequenos, o Brasil todo, e que captam boa parte do leite produzido no Brasil. E aí a preocupação grande foi justamente com essa parte da indústria que não tem uma estrutura, como grandes laticínios que possuem serviço de inspeção federal e que atuam principalmente com leite UHT, o leite longa-vida de caixinha, e o leite em pó, que foram os produtos que menos sofreram nesse momento que eu estou falando para vocês ali, do dia 20 de março até o começo agora do mês de abril. Inclusive, no primeiro momento, naquela primeira semana de confinamento, a população muito preocupada, todo mundo com muita preocupação com o que aconteceria, e principalmente a sociedade média, as pessoas que tinham condições estocaram alimentos, e o produto que foi adquirido naquela primeira semana foi o leite UHT, em maior escala de qualquer outro produto lácteo. Então, gerou, no começo ali da pandemia e do período de confinamento, o maior consumo desse tipo de produto, e depois, agora, nos últimos dias, a gente tem visto que a queda no consumo desse produto diminuiu,
a queda houve, né, houve uma diminuição no consumo, justamente porque as pessoas que estocaram, elas diminuíram as compras nas próximas semanas. Então, a questão de mercado, as coisas vão se ajustando, mas aí nós tivemos um trabalho, que foi um pleito que a Abraleite fez, e que a gente queria até agradecer o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, que ele, com toda a sua equipe, rapidamente, o Ministério merece parabéns, rapidamente atendeu o setor, atendeu nossa demanda, e publicaram o ofício circular número 28, o DIPOA da SDA do MAPA, né, da Secretaria de Defesa Agropecuária, que viabilizou que pequenos laticínios e cooperativas, ali naquele momento, que foi no dia 30 de março, né, final do mês de março e nos próximos dias de abril, pudessem comercializar em forma de leite spot, ou seja, laticínios que não estavam conseguindo vender seus produtos, principalmente queijos, porque o canal de venda estava fechado, que eram bares, restaurantes, lanchonetes similares, o food service, e eles teriam que parar a coleta dos produtores. Algumas regiões começaram a parar ou avisar que iria parar, e essa atitude fez com que muito leite fosse captado por indústrias que tinham CIF, ou seja, Serviço de Inspeção Federal, e que tinham principalmente estrutura para transformar aquela matéria-prima em leite UHT e leite em pó, que são os produtos de longa duração e os produtos que nesse momento tinham e têm mais saída. Então aquilo também foi um momento que a gente viveu, principalmente a primeira semana de abril, foi outra solução que foi dada. Depois nós tivemos também uma lei 13.987, que altera uma lei antiga de 2009, de número 11.947, que é a questão da distribuição dos gêneros alimentícios. E o leite faz parte dessas compras que são adquiridas com recursos do PENAI. Então, nós conseguimos também, através daquela lei ali, que os pais pudessem receber, os pais e responsáveis pudessem receber os gêneros alimentícios que são distribuídos nas escolas, no momento de paralisação das aulas, né, por causa da pandemia, pudessem receber em casa ou buscar nos colégios. Então, essa lei também foi aprovada muito rapidamente, todos que atuaram, a gente gostaria aqui de, em público, agradecer, já fizemos isso várias vezes, mas todos que foram a favor e que ajudaram para que essa lei fosse rapidamente aprovada, sancionada, também nos contribuiu muito com o setor, não só com leite, mas também com outros alimentos de outras cadeias produtivas, e principalmente com a sociedade, porque são crianças que precisam desses alimentos. Nós vimos várias matérias de crianças que estavam passando fome em casa, porque os pais já tinham, dentro do orçamento pequenininho deles, da vida deles, aquele alimento como primordial, aqueles alimentos, não só o leite, mas como todos os outros que estão na alimentação escolar, como primordial para aquelas crianças. E elas estavam passando, até certa forma, fome. Então, nós estamos, inclusive, trabalhando muito para que isso aconteça rápido, que flua através das prefeituras, dos governos estaduais, para que a gente consiga fazer isso chegar realmente nos lares dessas crianças nesse período de confinamento, que nós não sabemos ainda se isso vai durar mais um mês ou dois. Esperamos que não dure muito tempo, porque a sociedade vai sofrer muito mais com essa paralisação. Todos nós sabemos, né, que a tal da terceira onda, teve a primeira, a segunda e a terceira, que vai ser aquela da recessão, falta de emprego, maior número de desempregados, tudo que nós sabemos, né, que é o problema econômico muito mais sério que nós vamos ter. Então, você vê que eu citei aqui rapidamente e tentei resumir. Existem outros trabalhos que foram feitos, outras resoluções que ajudaram, inclusive a questão da resolução 4.801 do Conselho Monetário Nacional, que, de certa forma, vai ajudar alguns produtores. 20 mil para aquele pequeno que tem da agricultura familiar, o pronafiano, que tem Pronaf, 40 mil para o que tem Pronamp. É uma maneira dessa pessoa ter um capital de giro ali para socorrer nesse momento, que possa ter tido alguma dificuldade. Eu volto a dizer que a gente percebeu muito mais dificuldade para pequenas indústrias de laticínios e pequenas cooperativas, que, por sua vez, compram de pequenos produtores no Brasil todo. E as regiões que mais sentiram foi a região norte e a região nordeste. Então, as grandes indústrias, elas praticamente não tiveram problemas com captação, com paralisação, diminuição da captação do leite. Então, a gente tem que preocupar com a cadeia como um todo, né? Pensando que a nossa entidade defende todos os produtores de leite, do menor ao maior. Então, é um comentário do que está acontecendo. Daqui para frente, nós vamos continuar atentos, trabalhando para que todos os incêndios sejam
apagados logo no nascedouro. Foi mais ou menos assim que a gente trabalhou até agora. Entendi, legal. Obrigado. A Glenda, lá de Pernambuco, ela está perguntando aqui se tem algumas orientações específicas para os funcionários ligados à produção leiteira e se há uma preocupação com a redução da mão de obra, com queda na mão de obra relacionada à diminuição de consumo, alguma coisa dessa natureza. Você tem algum comentário para acrescentar a gente em relação a isso? Geraldo? Glenda, que fez a pergunta, né, de Pernambuco. Isso. Glenda, as recomendações são aquelas dos órgãos de saúde, né, que a gente tem que seguir. Isso não foi só na produção, lá nas propriedades leiteiras, mas também nas indústrias de laticínios e cooperativas, tentar o máximo possível manter um distanciamento, utilização de álcool em gel, lavar as mãos com frequência, uso de máscara. Nós diminuímos muito nas propriedades leiteiras a visitação, a gente orientou que pessoas que visitam as propriedades com frequência evitassem fazer as visitas, os próprios proprietários, os próprios produtores passassem a fazer a comunicação mais via telefone, internet, para que evitasse contágio. Muitos leiteiros, eu comentei no começo, são 170 mil transportadores de leite no Brasil, foram orientados para não ter contato com as pessoas no momento da coleta, isso foi muito importante, para que eles não levassem o problema para as propriedades rurais, porque se a gente tivesse crise dentro das propriedades rurais, aquele slogan, aquela frase que todo mundo falou durante esses últimos 30, 40 dias, que o agro não para, ela não funcionaria. Então, o cuidado teve que ser redobrado, sim, não só nas propriedades, mas também nas agroindústrias, de uma maneira geral. A gente conversou com várias outras cadeias, houve uma interação muito grande entre também as associações, entidades que representam as indústrias, com as associações, entidades que representam os produtores. Isso ajudou, foram feitas cartilhas que foram distribuídas via internet, tudo isso ajudou bastante a controlar no interior e a controlar principalmente nas propriedades produtoras de leite. Ela fez uma segunda pergunta, né? Eu não me recordo agora, você pode me ajudar? Se há preocupação com queda da mão de obra disponível por causa da pandemia. Sim, a preocupação é geral, mais nas cidades que no campo, né? Eu acho que o agro de uma maneira geral, não estou falando aqui só da cadeia leiteira, mas o agro de uma maneira geral sofreu menos do que serviços, do que comércio. Existem outras atividades que tiveram paralisação total. O turismo, por exemplo, não sofreu, estão sofrendo muito mais. Dentro do nosso agro, pudemos ver cadeias que também sofreram mais do leite, como é o caso da floricultura, que tem 200 mil produtores, 200 mil pessoas que trabalham na produção de flores no Brasil. E essas pessoas tiveram praticamente, foram a zero a comercialização do produto delas nesse período da pandemia, nesse período que nós estamos vivendo. Hortifruti granjeiros, frutas e leite, acho que viria em seguida, são as cadeias que mais foram afetadas, mas a gente tem exemplos de grãos que no Brasil fluiu maravilhosamente bem, a colheita está acontecendo, aconteceu e está acontecendo, novos plantios, e assim, graças a Deus não afetou o nosso agro, inclusive vamos bater recordes agora na produção e na exportação agora, a informação que nós temos, principalmente de grãos, né? Agora, a preocupação é muito grande daqui para frente, porque a recessão vai atingir, de uma maneira geral, as cidades, mas também vai atingir o campo, como eu disse no começo, produtos com valores mais agregados, por exemplo, queijos mais finos, iogurtes e outros produtos que existe uma agregação de valor, vão ter maior dificuldade de comercialização do que o leite fluido, o leite UHT, o leite caixinha, o leite barriga mole e o leite em pó vão ser os produtos que menos vão sofrer, como é o caso do feijão, do arroz, que são básicos na alimentação e que esses não têm uma elasticidade como tem alguns produtos com valores mais agregados. Aí já são assuntos mais econômicos. Você falou da minha pós-graduação, mas o primeiro curso que eu fiz, quando eu terminei o segundo grau, foi economia. Então, eu lembro um pouco do que eu estudei, não sou economista, e a gente sabe da dificuldade que vai ter daqui para frente. A sociedade, acho que enxerga como um todo, e nós temos vários especialistas falando isso aí, a gente pode assistir lives, reportagens, que já nos dá uma noção de que aqui para frente o supérfluo vai ser abolido durante 2, 3, 4 meses, um período que durar aquela recessão que virá aí em decorrência da paralisação da nossa economia. Entendi. Obrigado. Esperando para ver se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, eu gostaria de perguntar uma outra coisa. Então,
pelo que você comentou, nesse cenário a gente teve alguns momentos mais iniciais onde houve algum problema de logística, né, por interpretação das ações que deveriam ser tomadas por parte de prefeituras, principalmente, e atrapalharam um pouco a logística de distribuição desse produto importante, né, para a gente que é o leite, os derivados. E eu queria saber de você o seguinte, Geraldo, se nesse período que já temos aí praticamente um mês desse processo todo, vocês percebem, em termos de lácteos, de uma maneira geral, que já houve uma manutenção do consumo, esse comportamento da mudança de consumir fora de casa para consumir dentro de casa, isso alterou muito o consumo ou, de uma maneira geral, parece que a coisa mudou o comportamento de comer mais dentro de casa, mas continuou consumindo mais ou menos a mesma coisa em termos de produtos lácteos? Qual é a percepção que vocês têm em relação a isso? Eu vou falar porque a gente conversou muito com outras lideranças de outros setores e nos últimos dias eu tenho conversado com pessoas da área de bares, restaurantes e similares, né? A entidade, inclusive a Brasel e outras que a gente teve contato, e a gente já vinha percebendo e aí preferimos entrar mais a fundo, inclusive conversamos também, tivemos reunião por videoconferência com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, coisa que nunca aconteceu, o setor de produção de leite nunca conversou com o setor terciário, aquele varejo atacado, que é aquele que coloca o produto para o consumidor final. Então, nós tivemos reuniões muito interessantes, o presidente da Abra, junto com o superintendente, 2 diretores, participaram da reunião onde eu estava presente, meu vice-presidente, diretores também da Abraleite participaram, que isso tudo tem sido muito bom, porque está havendo uma interação muito grande. E o que a gente percebe, indo no foco do que você perguntou, na questão daquele canal de distribuição, que são bares, restaurantes similares, que é o food service, nos últimos dias, coisa de 2 semanas para cá, aquele efeito que bloqueou 100% vem diminuindo. E o que a gente ouviu e que a gente percebeu de tudo que nós conversamos é que muitos estabelecimentos se adaptaram nos últimos dias, tiveram que forçosamente a ter que trabalhar com entregas, a trabalhar às vezes, restaurantes até que nunca trabalharam com entrega, estão fazendo quentinhas, estão fazendo refeições para serem transportadas, contratar empresas para fazerem o transporte. Então, isso fez uma recuperação da venda de alguns produtos que são usados nesses canais, aí, como bares, restaurantes, lanchonetes e similares, como queijo, creme de leite, leite condensado, alguns produtos que tiveram a queda substancial com esse canal que estava no começo, do período de confinamento, estavam praticamente sem comercialização. Então, isso tem melhorado nos últimos dias, temos percebido que houve essa melhora, inclusive conversando também com cooperativas e laticínios que vendem ou exclusivamente ou que vendem muito dos seus produtos, tem uma grande venda a esse canal de distribuição de lácteos, né? Não percebemos no Brasil queda em venda de supermercados. Pelo contrário, como eu disse no começo, houve até um aumento da venda de leite UHT e depois a coisa tendeu a uma normalização, né? Um aumento para quem entrou depois, em decorrência de estar confinado e ter aquela preocupação de comprar produtos que têm maior duração. Esses produtos, como o leite UHT e o leite em pó, não ocuparam espaço da refrigeração das residências, não ocuparam espaço nas geladeiras. E isso fez com que as pessoas comprassem esses 2 produtos lácteos. Tá ótimo. E, Geraldo, a gente já seguindo aqui para um encerramento, queria perguntar para você o seguinte: dentro desse trabalho, você representando o Abraleite, outros líderes, você citou da Abras, né, de supermercados, queria saber se vocês estão percebendo algum aprendizado, digamos assim, desse momento, que é crítico, difícil, desafiador para todo mundo, né, tecnicamente, pensando em termos de produção, distribuição, e até emocionalmente, né, diante desse desafio de não ter muita perspectiva objetiva. Que tipo de aprendizado você percebe para o setor, para o produtor, para a cadeia, para o consumidor, para o varejista? O que você tem observado, por favor? A gente tem observado algumas coisas no sentido, por exemplo, a questão da organização dos setores, a questão da união daquela classe, no nosso caso, na classe produtora. São vários pontos que a gente
percebe, a gente já percebia antes, mas a gente, num momento de crise, a gente começa a enxergar isso de uma forma mais transparente, mais clara. E nós vamos ter que trabalhar muito. Por exemplo, a nossa pecuária leiteira, ela tem índices zootécnicos, índices de produção muito baixos no Brasil. Isso não posso generalizar. Existem produtores excelentes, tecnificados, com altos índices, mas é a minoria. Como eu falei no começo, em 1.171.000 propriedades que se produz leite, você tem de tudo. Tem pessoas que ainda produzem leite com animais que não são especializados para leite. Tem pessoas que têm médias abaixo de 4,5, que é a média nacional, litros de leite por vaca dia, que é muito aquém do que se precisa ter. Então, se nós formos perceber que a produtividade precisa melhorar muito por hectare, por matriz, por produtor, não importa qual é de se avaliar, nós vamos perceber que a cadeia tem muito que evoluir. Isso tudo já era muito discutido, mas nós vamos ter que trabalhar muito mais daqui para frente para que aqueles que queiram realmente permanecer na atividade sejam mais profissionais no que fazem. A gente sabe das dificuldades que tem o pequeno, o médio e até o grande. Sempre o pequeno é quem sofre mais, ele não tem, por exemplo, condições de se planejar, às vezes por falta de recursos, às vezes por falta de assistência técnica. Isso tudo vai ter que ser muito trabalhado daqui para frente, porque em momentos de crise, como a gente está vivendo, com ameaça, às vezes, a preocupação, será que vai ter que descartar leite, como aconteceu nos Estados Unidos? Isso deixa as pessoas perdendo noite de sono. E acho que é um momento bom da gente refletir para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais efetiva. Eu digo todos que estão envolvidos no setor, os da iniciativa privada, como as nossas representações, como também aqueles que estão na iniciativa pública. Então, nós precisamos de mais efetividade em tudo aquilo que a gente fala, fazer com mais ênfase e tentar trabalhar para que, se Deus nos livre e guarde, passarmos por qualquer tipo de problema, como está sendo essa terceira guerra mundial, que é como a gente tem visto, e estamos lutando contra um invisível. Outro dia, o Glauco da Embrapa usou um termo muito bom numa live que a Abraleite estava participando. Ele usou um termo que nós estamos lutando contra o desconhecido, né? Então, o invisível, o desconhecido, quer dizer, um vírus que a gente nem sabe qual é a capacidade dele. Existe muita polêmica sobre isso, né? Sobre qual é a capacidade letal dele, qual é a capacidade de transmissão, se o confinamento deveria ser horizontal, vertical, como é que deveria ser feito, como é que deve ser feito daqui para frente. Então, nós estamos todos, a sociedade como toda, aprendendo, não é só a nossa classe, não é só o produtor, não. Nós estamos todos aprendendo com isso. Crianças em casa, a preocupação agora de voltar às aulas. Aqui em Brasília está tendo uma discussão muito grande, porque está tendo uma sinalização por parte do governador e do presidente que a escola militar vai voltar a funcionar na próxima semana, e isso foi ontem, foi motivo de muitas reportagens, muito debate, quem quer, quem não quer, existe muita polêmica, existe muito receio, muito medo. E isso também vai ser no momento que a gente estiver voltando e com as escolas de uma maneira geral. E a gente percebeu nos últimos dias, até acho que é uma notícia boa, acho que é de forma positiva, que aos poucos está começando a funcionar, a fluir. Tivemos notícia de algumas cidades, como é o caso de Curitiba, que não teve um confinamento como as outras capitais teve, que o índice está baixíssimo. Então, assim, falta também muito estudo, muita coisa de ciência sobre esse vírus. Nós não sabemos, na realidade, o tamanho da coisa. E nós vamos ter que nos preparar melhor, né, para que a gente possa enfrentar crises econômicas como a que nós vamos viver agora, já estamos vivendo, na verdade, com inteligência. E acredito que todo estudo, toda a tecnologia é importante nesse momento. Uma coisa que a gente vai ter na sociedade, nesse pós-Covid-19, vamos chamar assim, é que as pessoas vão estar utilizando muito mais ferramentas na informática, como é o caso dessas lives e reuniões. A Abraleite já usava muito reuniões por videoconferência, por ter diretores e conselheiros em todos os estados brasileiros. Então, o custo que nós sempre tivemos para fazer nossas reuniões são $32 por mês de assinatura de um sistema. Enquanto se os diretores tivessem que viajar, hotel, passagem aérea, etc., desde a criação da Abraleite há 2 anos e meio, seria praticamente inviável para uma instituição nova promover as reuniões dela. E hoje a gente vê entidades que estão se reunindo conosco que não utilizavam o sistema da videoconferência, entidades nacionais,
que vão ter que adequar seus estatutos para que elas possam permitir as reuniões com deliberações via, via conferências virtuais, através de conferências virtuais. Então, a gente vai ver mudanças de uma maneira geral, inclusive na gestão, as pessoas estão aprendendo a gerir o negócio também através de aplicativos, vai ter um aumento muito grande disso. Acreditamos que vai ter muita mudança em decorrência disso. Entendi. Obrigado, Geraldo. Eu queria um comentário seu bem rápido para a gente poder encerrar. E 3 pessoas fizeram comentários que eu acho que seria importante, uma vez que estão com a gente aqui discutindo, participando, trazendo perguntas. A primeira é sobre crédito. Se existe alguma linha de crédito, se existe, está sendo utilizado? Primeira questão. Segunda questão, com um viés mais de consumidor que trouxe aqui para a gente. Se o leite de saquinho, se existe algum risco adicional em função desse desafio? E, por último, da Sandra Vitoriano, que vai ser uma das convidadas dos próximas lives que a gente vai fazer na quarta-feira. Ela também é produtora da área de hortifruti. E ela está perguntando qual é o maior receio do pequeno produtor. Então, se você puder responder isso, eu sei que é desafiador responder isso rápido, mas a gente responder isso rapidinho para a gente poder já encerrar, por favor. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre a questão de crédito, né? Na resolução 4.801 do Conselho Monetário Nacional, que foi divulgada no dia 9 de abril, lá constam algumas formas que foram disponibilizadas pelo governo federal. Dentre elas, eu até já citei no começo da nossa fala, aquela questão de capital de giro para pequeno e médio produtor, 20 mil para o pequeno, do Pronaf, né, com 4,6% de juros ao ano, e também para aquele que é do Pronamp, na faixa de 6% de juros ao ano. Também liberaram, prorrogaram, né, prazos de pagamentos, tanto de custeio quanto investimentos. Num primeiro momento, é o que o governo conseguiu até agora. Tem tido vários pleitos, não só da Abraleite, como de várias outras entidades do setor agropecuário de uma maneira geral, que podem surgir novas formas de créditos ou prorrogação de dívidas dos produtores. Mas, por enquanto, são essas que foram já anunciadas, e essa, no caso, eu vou repetir o número para quem quiser olhar na internet, a resolução 4.801 do Conselho Monetário Nacional. Foi publicada no dia 9 de abril. A segunda pergunta eu não entendi, é sobre o leite UHT, mas eu não entendi a pergunta. Isso. A segunda pergunta veio de uma pessoa que tem um viés mais de consumidor. Ela quer saber, quando você comentou do leite UHT, ela quer saber se o leite de saquinho é seguro para o consumo ou se há algum risco diferenciado nesse produto, nesse momento de desafio de pandemia. O seguro que ela quer dizer é seguro para a saúde, né? Para a saúde. Eu gostaria de dizer que todos os produtos lácteos são extremamente seguros para a saúde. Nós temos uma fiscalização muito rigorosa no Brasil, em cima não só da indústria láctea, mas de todas as agroindústrias, e todos os nossos produtos lácteos, eles passam por pasteurização ou por um sistema que vai a uma temperatura muito mais alta, que é o caso do UHT, e que mata todo tipo de bactérias e outros tipos de alguns agentes que possam causar problemas à nossa saúde. Então, seja ele leite UHT, leite em barriga mole, que é o de saquinho, ou outros tipos de apresentações de embalagem, todos eles passam por um sistema que nos traz segurança alimentar. Eu acredito que a pergunta tenha sido nessa linha, né? A gente percebeu que o que menos sofreu no caso de mercado nesse momento foi o UHT, mas a gente percebeu em algumas capitais que onde já se comprava o leite barriga mole, alguns mercados e panificadoras, o mercado não fechou, né? Então também não houve um problema de abastecimento do leite saquinho, leite barriga mole. Então acho que para essa pessoa que perguntou, continue consumindo, não vai ter problema, acreditamos que não vai ter problema de abastecimento. Nesse momento, como eu disse no começo da nossa conversa, as coisas estão acontecendo tão rápido que aquilo que se observa nessa semana já muda na semana seguinte. Então, ir para a televisão, ir numa live, dizer não vai ter risco de abastecimento é muito arriscado. Nós enxergamos que há pouca possibilidade de acontecer isso, mas pode vir a acontecer. Nesse momento, por questões de logística, não vai ter problema, porque a gente está vendo que está fluindo normalmente. Inclusive, temos que parabenizar essa classe, que é a classe dos caminhoneiros,
que abastece nossa sociedade brasileira, né, abastece todo o Brasil, e que está firme, lutando, trabalhando nas estradas, enfrentou momentos difíceis, como eu comentei no começo da nossa conversa, né, que tinham fechamento de restaurantes nas estradas, de borracharias, de auto-oficinas que atendem casas de peças, quer dizer, eles não tinham condições de trabalhar, principalmente ali no começo do período de confinamento, com decretos que foram, de certa forma, impensados, principalmente por algumas prefeituras e alguns governos estaduais. E que isso foi corrigido, já comentamos aqui, mas a gente não sabe daqui para frente, nós não temos como prever muito se o confinamento dura um mês, ou 2, ou 3. Se durar muito tempo, a gente pode ter, sim, até problema de desabastecimento, mas não é a tendência que a gente está enxergando, que a gente está vendo, né? A última pergunta é da Sandra, né, que é uma líder, você falou dela, Sandra. A Sandra, eu também faço parte do sistema da federação aqui de Brasília, e a Sandra é uma grande líder nossa, é presidente do sindicato, né, de hortifruti-verduras, né? E qual era presidente e líder do Mulheres do Agro no Distrito Federal também. Sim, ela qual é o maior receio do pequeno produtor hoje de leite? Qual que é o receio do pequeno produtor de leite? Do pequeno produtor. Talvez seja aquela questão que eu coloquei de que existe leite em 99% dos municípios brasileiros e várias bacias leiteiras de regiões em que não há laticínios ou cooperativas estruturados possam ter problemas com as empresas que compram o seu leite. São pequenos laticínios, algo em torno de 2.500 laticínios no Brasil, que podem passar por problema financeiro e deixarem de comprar o seu produto. Aí fica aquela questão, será que naquela região, daquele produtor, alguma outra indústria mais estruturada vai chegar lá para captar? É um problema de logística, é uma questão de que o Brasil é continental e temos leite em todos os municípios praticamente. Então essa é uma preocupação do pequeno produtor. Aqueles produtores pequenos que estão em regiões que não estão tendo tantos problemas, como principalmente eu disse aqui no começo, região norte e nordeste, talvez ele não tenha a mesma preocupação. Mas o produtor de leite, é bom deixar claro que o produtor de leite já vem sofrendo, muito antes dessa crise do Covid-19, vem sofrendo há muito tempo, com preços muito baixos do seu produto, com seus insumos muito altos, inclusive nesse momento nós estamos vivendo um momento difícil. Nos últimos dias começou a baixar o preço do milho e da soja, que são commodities agrícolas e que são produtos que nós usamos muito na nutrição das nossas matrizes. Nos últimos dias tem abaixado, mas ainda está muito alto o preço, não só desses dois insumos, como de vários outros que acompanham a alta do dólar. Então a gente não teve um acompanhamento de preço, nosso leite ao produtor não foi bem remunerado e o nosso custo muito alto. Então existe essa preocupação também, que é de todos, do pequeno, médio e grande produtor. Ou seja, a viabilidade econômica dessa atividade. Tá ótimo. Então, Geraldo, queria agradecer a tua participação, a tua disponibilidade, agradecer a participação dos colegas, alguns colegas aqui, por exemplo, quando foi feita a pergunta sobre o risco, a segurança, né, do leite de saquinho, o Antônio Carlos, se não me falha a memória, que é de Goiás, que é técnico da área também, uma experiência muito grande, já ajudou respondendo aqui. Então, assim, muito interessante. Obrigado pela participação de todos vocês. Sandra também, que vai estar com a gente como uma das entrevistadas. E pedir para você que em um minutinho fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar, dizendo para você que nós tivemos pessoas aqui de várias partes do país, de vários segmentos. A Rose, que entrou aqui agora, ela é do setor varejista de alimentos, trabalha com carne. A Sandra, de hortifruti, a Glenda, de Pernambuco, enfim, pessoas de várias partes do país. E agradeço pela tua participação, Isabelle, lá do Rio de Janeiro, que é do Exército, inclusive. Então, te agradecer e pedir o seu comentário final para a gente poder encerrar. Comentário que eu acho que é importante fazer, eu tenho feito ele em várias oportunidades, é que nós, povo brasileiro, precisamos pensar mais na nação, nós precisamos ter maior união entre nós, e nesse momento que a gente vive, com esse desconhecido, como eu disse, aproveitando lá a frase do amigo Glauco, e que também nos trouxe um desconhecimento do nosso futuro, principalmente nas próximas semanas, né, ou próximos meses.
a gente precisa também ser muito solidário. Tem pessoas que estão passando dificuldades e passarão dificuldades. Então, acho que a sociedade vai ter que crescer muito nessa parte de confraternizar com as pessoas quando essa crise nossa acabar, de todo mundo voltar a uma vida normal, mas tem que preocupar principalmente com os mais necessitados. Então, as ações que puderem ser feitas no sentido de ajudar a sociedade como um todo é muito importante. O Brasil tem diferenças muito grandes e nós temos que aprender nesse momento que somos todos irmãos, nós todos precisamos trabalhar pela nossa nação. Difícil trabalhar pelo planeta todo, mas pelo menos pelo nosso país. Então, acho que uma mensagem boa acho que é esperança, fé em Deus e união de todos, para que a gente saia desses momentos difíceis como uma nação mais forte, como um país melhor de se viver. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar. E pedir para quem está nos ouvindo o seguinte: bebam leite, consumam lácteos, porque são alimentos fantásticos para a saúde humana. E, nesse momento, são coadjuvantes, eles ajudam para que a gente tenha uma melhor imunidade, para que a gente esteja melhor de saúde, para que a gente não pegue, o caso pegue o vírus, tenha maior resistência a esse vírus do coronavírus, né? Que a gente possa aproveitar esse momento para falar bem do leite como um alimento excepcional para o ser humano em todas as fases da vida, exceto no momento em que a criança é amamentada pelo leite materno, que esse é insubstituível. Fora esse momento, o leite é importantíssimo para as crianças, para os adultos e para os idosos. E fica um abraço, um agradecimento e um abraço a todos. Excelente. Obrigado, Geraldo, pela tua participação. Lembrando aos colegas e todos que estão participando que nós teremos 8 semanas. A gente está começando com o Geraldo aqui, nessa quarta-feira, às 19 horas. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente vai ter o Dr. Josélio de Andrade Moura, que é o atual presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, e vai falar sobre os riscos sanitários relacionados à nossa atividade nesse momento delicado que a gente está vivendo, né? Então, é importante a gente compartilhar esses conhecimentos e trazer pessoas como você, Geraldo, que se dispõem a trazer essa experiência, esse conhecimento, mostrando claramente aqui, durante a sua fala, que aquilo que a gente vem trabalhando nos líderes, nos agrolíderes pelo país, nos últimos 4 anos, né, que nós temos competências técnicas que são muito importantes, né, o conhecimento da produção, o conhecimento do produto, da produção, do manipulador, do processo produtivo da vaca, mas que existe um outro componente muito importante que os líderes precisam desenvolver, e é isso que a gente tem trabalhado muito, que são os componentes humanísticos, que são as competências humanísticas, a capacidade de negociar, a capacidade de liderar pessoas, a capacidade de lidar com os seus sentimentos, de forma a você influenciar positivamente as pessoas, né? Sua fala final aqui, encorajadora, para trazer as pessoas com uma visão mais positiva e otimista, e isso é muito importante também, né? A gente balancear todos esses componentes. Então, agradeço a todos que participaram, a você, parabéns à Abraleite por esse processo de liderança nesse momento delicado, e a gente costuma dizer que na crise é que os líderes aparecem, né? Então, conto contigo também, Geraldo, para você participar nas próximas semanas, que vão ser assuntos muito interessantes. O próprio José Guilherme Leal, que é o secretário de Defesa Agropecuária, vai ser um dos entrevistados também, e a gente vai informando aqui pelo Instagram, ok? Obrigado mais uma vez, e sucesso nos desafios aí à frente da Abraleite, nesse momento que o país precisa, mas é de pessoas como você que a gente realmente conta para lidar com esses desafios e manter o abastecimento, que como a área de saúde, a área de alimentos tem sido colocada como importante, e talvez isso seja um grande aprendizado para a sociedade. Perceber a importância dos alimentos e valorizando a produção agropecuária. Tá bom? Obrigado a todos aí. Geraldo, muito obrigado. Bom descanso para você. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Muito obrigado.